Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, não reparem, hoje eu fui fazer, a ela foi fazer exame, né, minha cachorrinha, minha Beagle, fazer um ultrassom, e eu falo pra vocês, me dá um trabalho monstro pra fazer exame, né, que ela é muito apavorada, ela grita, chora, e hoje eu tava segurando ela na hora de fazer o ultrassom, que tem que raspar os pelos da barriga ali, e eu tava com o rosto perto da boca dela assim. E aí ela bateu com a boca, se debatendo, acho que até deu uma mordida no meu rosto. Olha o que aconteceu aqui. Você dá pra ver? Deu uma. Cravou o dente, não, acho que ela bateu a boca, que foi mais a pancada e sangrou pra caramba. Cachorrinha deu um trabalho, meu Deus do céu, que coisa. E aí eu fico. Dá um dó danado que ela chora. E não é nada, né? Ultrassom, você passa a maquininha ali pra tirar o pelo da barriga e passa o negócio. Mas ela deu um escândalo. E aí sangrou pra caramba, tá doendo, porque eu tenho pino aqui, né? Eu tenho placa de titânio e 9 pinos aqui. Então é tudo de ferro aqui, é tudo duro aqui, porque eu tenho parafusos, cambal, que eu levei um chute uma vez jogando bola, fiz uma cirurgia de 11 horas. E aí, puta, doendo pra caramba isso aqui, sangrou muito. E aí eu vou fazer até o videozinho mais curto hoje, peço perdão pra você que eu vou fazer o videozinho mais curto, tá? Porque tá incomodando pra caramba isso aqui, tem um... Fora o sangue, né? Que eu sou bunda mole, tenho pavor de sangue. Bom, vamos lá. Hoje quero falar de dois assuntos com você. Claro, o São Paulo vai jogar amanhã, mas esse campeonato aí, sinceramente, Boston Rings, os Cambal, eu não... Pra mim, juro por Deus, gente, isso aí pra mim é campeonato que não vale nada. Mas vou falar, o São Paulo vai com alguns desfalques, né? O Caleri que tomou a cabeçada lá, bateu a cabeça lá no choque com o zagueiro do Cruzeiro, não vai jogar. O Alan Franco também não. Mas o São Paulo vai ter. Desculpa, o Alan Franco vai jogar. O Alan Franco foi relacionado. E o São Paulo terminou hoje a preparação para viajar, né? O Alan Franco estava com dor na panturrilha, se recuperou. E o Rafael Tolói estava no lugar dele. Não sei se ele vai jogar. Mas aí vai ter desfalque, Caleri não vai jogar. Vai ter alguns outros jogadores que estão. O Sabino também, o Luciano, que saíram com dores. Mas, sinceramente, gente, amanhã o jogo é 9h30, vamos fazer a transmissão na Rádio Barolo. Mas, sinceramente, esse campeonato aí, eu tô preocupado com outros assuntos. Mas hoje teve uma boa notícia. O tal do Carlo Magno finalmente foi expulso, né? A comissão disciplinar do São Paulo decidiu que expulsar esse cara... E por causa do caso dos camarotes lá, que ele era um dos cabeças lá, né? Pelo menos as investigações apontam isso, que ele sabia de tudo. E agora, eu acho o seguinte, sabe que, claro que isso não deixa de ser uma boa notícia, né? Esse cara foi expulso. Eu não tenho nem adjetivo pra falar sobre esse cara, sinceramente, não tenho nem adjetivo pra falar sobre esse cara. Expulso, sai pela porta dos fundos, é uma situação humilhante pra um cara que... O cara que ficou no São Paulo há mais de 20 anos ocupando cargos lá, gente. Mais de 20 anos esse cara ocupou cargos no São Paulo. Mas sabe o que mais me assusta? Não deixa de ser uma boa notícia da gente ter um cara desse expulso do clube. Esse cara não pode mais entrar no São Paulo. Mas sabe, só pra gente ter uma ideia da dimensão da destruição que essa gestão Casares fez e dessa turma toda aí, né? Esse cara era o candidato a presidente do São Paulo, gente. Vocês lembram disso? Era o candidato do Casares a ser presidente do São Paulo. O cara que foi expulso do clube pelo comportamento que ele teve no caso dos camarotes. O cara foi expulso do clube. O cara expulso agora no mês de abril. Um cara que no final do ano podia ser presidente do São Paulo. E como candidato do Casares, se toda essa imundície não fosse descoberta, tinha muita chance de ganhar. Muita chance de ganhar. Então o cara que hoje foi expulso do clube podia ser presidente do São Paulo Futebol Clube, gente. Olha a situação inacreditável que o São Paulo foi parar. Olha isso, gente. Era o candidato do Casares, esse cara, que foi expulso do clube. Agora, ótimo, o conselho lá disciplinar expulsou esse cara, achou excelente. Não fizeram mais do que obrigação, né? Porque faltava só vocês me expulsarem esse cara. Agora estamos esperando, nós torcedores, eu tenho certeza que eu falo por muitos torcedores, claro que não dá pra gente dizer que fala por todos os torcedores. A gente vai falar daqui a pouco, tem torcedor defendendo o Arboleda, tem torcedor defendendo o Arboleda. E esse mesmo torcedor vai exigir respeito do clube, se o próprio torcedor não tá respeitando o clube. Mas eu imagino que todos os torcedores do São Paulo estão satisfeitos com a expulsão desse cara, o tal do Carlo Magno, e também esperando a expulsão dos outros.
esperando a expulsão de Mara, esperando a expulsão de Schwartzman, esperando a expulsão do tal do Dedé, esperando a expulsão de Casares. Nós estamos esperando isso aí. Eu acho que vocês hoje cumpriram com a obrigação de vocês. Vocês não são heróis também, porque expulsaram esse Carlo Magno aí. Vocês apenas cumpriram a obrigação de vocês. Porque um cara desse não pode entrar no São Paulo, mas não é só ele. Ele é só um dos que não pode. Pelo que a gente está vendo, se ele foi expulso pelo caso dos camarotes, não existe justificativa de vocês não expulsarem a Mário Schwartzman. Não tem justificativa de vocês não expulsarem esses caras. Se o tal do Dedé está sendo investigado por irregularidades no clube social, não tem motivo para não tem justificativa de vocês não expulsarem o tal do Dedé Mocó. E se o chefe de tudo isso, o cara que era o presidente do São Paulo na época, era o Casares, não existe justificativa nenhuma plausível para vocês não expulsarem o Casares também do clube. Essa gente não pode mais passar na frente do São Paulo. Quanto mais ter direito a cargo lá dentro, ser conselheiro, continuar votando assuntos importantes do São Paulo. O Casares, por exemplo, fazendo parte do conselho consultivo do São Paulo. Vocês querem mudar o São Paulo com essa gente lá dentro? É isso? Não, né? Então, o Carlo Magno foi o primeiro, ótimo. Agora só estamos esperando. Não é para comemorar, não tem comemoração. É uma boa notícia, mas não tem comemoração. É uma sensação de alívio. O São Paulo precisa ser limpo. Precisa ser passado a limpo e limpo. Essas pessoas que estão envolvidas nessas imundícies todas aí, que a polícia está investigando. Mas esse caso do camarote, para mim não tem... O cara fala no áudio. Eu ganhei, você ganhou, todo mundo ganhou. Num esquema clandestino. O cara fala isso. Não sou eu que estou falando. O cara se autoincrimina. Não é, não, fora de contexto. A frase é, eu ganhei dinheiro, você ganha dinheiro, todo mundo ganha dinheiro. E o esquema é clandestino. Então, ótimo que esse cara foi expulso. Agora falta o resto. Então essa comissão disciplinar não é que tá de parabéns, não é nada disso. Vocês cumpriram a obrigação de vocês. E os mais de 20 milhões de torcedores do São Paulo exigem, pelo menos eu imagino, exigem a expulsão do resto. Aliás, o Alan Barcelos foi anunciado pelo Palmeiras hoje, vai dirigir as categorias de base do Palmeiras. Parabéns, Rui Costa, parabéns, Massis, parabéns vocês que prometeram mundos e fundos para o Alan Barcelos e não cumpriram a promessa. Então o cara foi anunciado no Palmeiras, vai trabalhar nas categorias de base do Palmeiras. Vamos ver, né? Vamos ver se mais um gesto bem bacana de vocês, né? Mais um mostrando a incompetência e o profissionalismo de vocês. Antes de falar do Arboleda, deixa eu falar da Golcase, as promoções dessa semana. Abril tem um monte de promoção legal, um monte de produto com 20% off. Usa o cupom GOLBAROLO para você ter os descontos. Tá sempre no primeiro link da descrição, tá? Não se esqueça de fazer, de conferir o site, de você ver os produtos e ter as novidades lá pra você, tá? Ah, coloquei o Pix aqui. Puta, eu tinha esquecido completamente de pedir o Pix pra vocês. Se você puder ajudar, tá aqui o QR Code. Esqueci completamente tá na cabeça também. E aí eu falo o seu nome, se você colaborar com a quantia que você puder nos ajudar no desenvolvimento do canal, e tudo é revertido pro canal. Fazia tempo que eu não falava. Vou deixar aqui no cantinho da tela aqui, tá? Bom, gente, o São Paulo comunicou hoje, enviou uma notificação para o Arboleda, que desapareceu e está cobrando o retorno dele para o clube. Espera uma justificativa em até 24 horas. E acontece o seguinte, se ele não se representar e nem justificar a ausência, o São Paulo vai buscar os direitos legais para ver o que pode fazer. A tendência é que, como o Arboleda é equatoriano, ele não é brasileiro, quem vai decidir isso é a FIFA. E aí eu vi que surgiram umas histórias aí sobre o Arboleda, por que ele teria o envolvimento dele com algumas pessoas aí não recomendadas, que ele teria fugido do Brasil. Mas eu vou fazer o seguinte, gente, como eu não tenho dados, eu não vou falar sobre isso, eu vou esperar algumas informações oficiais ou não, mas por enquanto o que eu recebi são só boatos de rede social, então eu prefiro por enquanto não falar nada de um envolvimento. Ele teria se envolvido com algumas pessoas e teria fugido do Brasil, mas isso eu vou esperar para poder confirmar essas informações, que você não tem essas confirmações. O que eu posso dizer para você é o seguinte,
Me deixou abismado ontem no QG, e eu também vi alguns comentários em rede social, nas minhas redes sociais, gente defendendo o Arboleda, gente torcedor dos que se diz São Paulino defendendo o Arboleda. Dizendo que se o treinador coloca ele na reserva do Rafael Tolói, ele tem o direito de... E aí, pra mim, eu até conversei, a gente tava falando na live do QG, eu até falei, caramba, tá doendo pra caramba isso aqui, meu. Eu até tava falando na live do QG, na live que a gente fez ontem, e no QG Tricolor, pra mim, o cara que defende o Arboleda, você me desculpa a sinceridade, não é São Paulino. Eu não respeito uma opinião de quem defende o Arboleda. Como São Paulino, eu não respeito. Ah, você não respeita a opinião de todo mundo? Não, não respeito a opinião de todo mundo. Tem opinião que eu não respeito. Ah, você não respeita todo mundo? Não, não respeito todo mundo. Você não trata todo mundo igual? Não, você trata todo mundo igual? Você trata quem te trata mal, você trata do mesmo jeito do que quem te trata bem? Eu acho hipocrisia falar que... Então eu não respeito a opinião de quem está defendendo o Arboleda e pede respeito para o São Paulo. Ah, o São Paulo tem que ser respeitado. Você que está defendendo o Arboleda, você não está respeitando o São Paulo, você me desculpa. Você está respeitando o Arboleda. Você não está respeitando o São Paulo. Para mim, a minha opinião. Para mim, o torcedor que defende o Arboleda, ele tem que sair mesmo, tem que ir embora mesmo, que ele é reserva do Tolói. Desculpa, para mim você não é São Paulino. Para mim você é Arboleda, você é arboledeiro. Você não é torcedor do São Paulo. Para mim, o que esse cara... Ah, mas você está defendendo o Rui Costa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Ah, porque o cara tá insatisfeito, teria brigado com o Rui Costa e vai embora e abandona o clube? É assim? Para vocês, tudo bem? Para vocês, não. Tenho certeza que é uma minoria, mas tem torcedor que acha isso normal. Ah, você tá defendendo o Rui Costa. Não tô defendendo o Rui Costa coisa nenhuma, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, eu trabalho numa empresa, brigo com o meu chefe e vou embora. E não apareço mais, eu tô certo? Não. E aí, eu não tô nem contando o histórico dele, né? Da camisa do Palmeiras, atrás em todas as representações, tantas vezes que ele deixou o São Paulo na mão, tantas vezes que ele pipocou em jogos clássicos, deu título pro Corinthians, tanta tremedeira nas pernas em jogos contra o Palmeiras. Eu não tô nem falando disso. Tô falando só do caso específico de ter abandonado o clube. Aí teve um cara no QG ontem, um torcedor que falou assim, vocês estão criticando o Arboleda porque ele vestiu a camisa do Palmeiras. O Arthur disse que quando ele foi jogar no Palmeiras, ele disse que toda a família dele torcia pro Palmeiras. Então na cabeça desse torcedor é a mesma coisa. É a mesma coisa o Arthur falar que a família dele torce pro Palmeiras e o Arboleda abandonar o clube. Na cabeça desse torcedor é a mesma coisa. E a gente estava sendo incoerente no QG porque estava criticando o Arboleda. Sério, que é a mesma coisa? O Arthur falar que a família dele torcia pro Palmeiras e o Arboleda, depois de tudo que ele fez, abandonar o clube é a mesma coisa. Então, me desculpa. Até o Rui Costa falou que era um desrespeito com o clube, com os companheiros e com a torcida. Eu concordo 100%, gente. E não é a primeira vez que o Arboleda desrespeita o clube. Não é a primeira vez, é a 1000ª vez. Mas também, eu vou ser justo, a maioria dos comentários que eu vi foi de gente desaprovando a atitude do Arboleda, que já deu o tempo dele, que tem que ir embora, que não tem cabimento o que ele fez. E o que eu acho é o seguinte, tudo que o São Paulo puder fazer para não se prejudicar nesse rompimento, o São Paulo precisa fazer. O São Paulo, para mim, tá, gente? Para mim, eu não sei, para os outros torcedores, eu não mando ninguém como tem que torcer pro São Paulo. Para mim, eu não respeito quem defende o Arboleda, a posição dele, não respeito a opinião de quem defende o Arboleda nessa situação. Para mim, o São Paulo é maior que qualquer jogador da história do São Paulo. O São Paulo é maior que Rogério Ceni, que Raí, que Tele Santana. O São Paulo não vai ser maior que o Arboleda. Então, para mim, os caras que estão lá fazendo tanta lambança, como esse Rui Costa faz, como essa diretoria faz, como esse presidente já está fazendo, tantas lambanças que vocês fazem, o mínimo que vocês têm que fazer é defender os direitos do São Paulo Futebol Clube. Eu sei que vocês não estão muito preocupados com o São Paulo, né? A gente está vendo aí que a preocupação de vocês é outra. Mas, nesse caso do Arboleda, é obrigação de vocês defenderem a instituição. E não é porque o Arboleda, podia ser o Caleri, podia ser o Wendel, podia ser qualquer um. É defender o São Paulo Futebol Clube. E o que esse cara fez pra mim, e não é a primeira vez que esse Arboleda faz, pra mim é de um desrespeito com o São Paulo, com a instituição. Eu não tô falando nem de desrespeito comigo como torcedor. Talvez você esteja falando assim, o Barolo tá mais pistola porque o Arboleda tava dando risada no clássico contra o Palmeiras, o Barolo ficou puto. Não é nem só por isso, isso também, né? Vocês lembram o que eu falei no vídeo. Eu vou deixar até no card o vídeo do jogo contra o Palmeiras pra você ver o que eu falei dele. Isso nem tinha acontecido dele ter abandonado o clube.
Eu tava falando o fato dele ter gargalhado na entrada no intervalo, quando o São Paulo tava tomando mais um tapa na cara do Palmeiras, ele tava dando risada. Eu não tô nem falando só disso. Eu tô falando do desrespeito com a instituição. E eu acho que o torcedor que defende o Arboleda, sinceramente, não pode exigir respeito do São Paulo. Ah, o São Paulo tá sendo desrespeitado pelos rivais, pela imprensa, pela Comebol, pela CBF. Você tá desrespeitando o clube. Quando você defende um jogador que faz o que o Arboleda fez, pra mim, você está desrespeitando o São Paulo também. Aí você vai exigir respeito do São Paulo? Não, você me desculpa. E pra mim esse cara nunca mais deve... Não é nem passar na frente do São Paulo, entrar no bairro, nem do CT, nem do São Paulo. O São Paulo é acima de tudo, gente. O São Paulo precisa ser resgatado. Resgatado. A gente falou hoje da expulsão do Carlos Magno. O São Paulo precisa ser resgatado. E atitudes como um jogador, como essa do Arboleda, como esse jogador medíocre, como esse jogador meia boca, que não ganhou nada no São Paulo, que o único título relevante que o São Paulo teve, ele pipocou com 5 minutos da final e pediu para sair com dorzinha na perna. Um cara que faz isso com o São Paulo, ele desrespeita o São Paulo. Então não tem passada de pano, não tem passada de mão na cabeça. Esse cara nunca mais pode vestir a camisa do São Paulo. E o que o São Paulo puder fazer não é pra ferrar ele, não é pra isso. É pra se defender de gente como ele. Se defender de jogadores como ele que tem atitudes que ele teve. O que o São Paulo puder fazer, essa diretoria tem obrigação de fazer pra defender a instituição. O São Paulo é maior que qualquer um, gente, você me desculpa. O São Paulo é maior que qualquer um. Eu tenho certeza que você tá aqui, que você concorda comigo, tenho certeza. Amanhã a gente se encontra, tá? Falei que o vídeo ia ser curto, acabei falando pra caramba. Vou tomar um remedinho, ver pra casa, ver como ela tá. E a gente se encontra amanhã na rádio, tá? O jogo começa às 9h30, 9h20 mais ou menos, a gente abre a transmissão, tá? Mano, aqui, os problemas técnicos foram resolvidos, amanhã a gente consegue fazer a transmissão sim, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Obrigado mais uma vez pela força. Vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar seu like. E a gente se encontra amanhã. Um abraço.